E essa manhã eu quero trazer uma palavra. Já está aí o nosso título, uma palavra que o pastor já falou sobre metanoia, mas eu quero trazer uma perspectiva hoje baseada no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então a nossa palavra é metanoia, transformando a mente para viver o propósito. E desde a conferência, eu sinto que Deus já começou a fazer algo novo no nosso meio. Eu já sinto uma atmosfera diferente. Nós oramos, clamamos, porque nós queremos deixar de ser um odre velho, não é verdade? Para ser um odre novo. E isso é um processo. E esse processo ele já começou nas nossas vidas. E teve uma palavra que eu preguei aqui que era colocando a casa em ordem para um tempo de ativação profética. E é realmente isso que eu sinto que o Senhor está fazendo. Deus está alinhando a nossa casa, a nossa vida, está colocando as coisas em ordem para o avivamento que Ele vai trazer. E como a Cris cantava, nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Amém? Então eu creio nesse avivamento, eu creio nesse novo tempo que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas. Nós passamos agora o último mês falando sobre igreja nas casas, o que é ser igreja, o que é ser um verdadeiro cristão, colocando a ordem dentro da nossa casa, para que nós saibamos que posicionamento precisamos ter. E hoje eu quero falar, a minha palavra vem a complementar tudo isso que já tem sido dito nos últimos dias. Por quê? Para que nós possamos viver realmente um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, nós precisamos de uma metanoia. Para que a palavra do Senhor se cumpra, nós precisamos de uma metanoia, de uma transformação na nossa mente, no nosso modo de viver. E é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo. Porque para nossa casa ser uma igreja, para nós sermos sacerdotes, o nosso modo de pensar precisa ser transformado. E isso faz parte do ministério de Jesus na terra. Porque Ele veio para nos salvar, mas Ele veio também para nos transformar. Não existe salvação sem transformação. Muitas vezes as pessoas focam só na salvação. Não, Jesus veio para nos salvar. Não, Jesus veio para nos salvar e nos transformar em cidadãos do céu. Amém? Então, para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Trazendo um pouquinho do entendimento do termo metanoia, é um termo grego que significa uma mudança radical de mente. Radical. Não é uma mudança leve, é radical. De mente, pensamento ou perspectiva. É um processo de transformação interior, onde se abandona um modo de ver a vida para adotar um novo. Então é uma mudança de visão. Deixo de ver a vida de uma forma e passo a ver ela de uma forma totalmente diferente. Radical. Não esqueçam isso. Pode ser entendido como o arrependimento, no sentido de converter-se a uma nova forma de pensar e agir. E arrependimento, como a gente sabe, é mudança de direção. Então, abrangendo níveis morais, intelectuais e espirituais. Então, a metanoia ela está totalmente relacionada à nossa conversão, à nossa mudança de mentalidade ou paradigma, à nossa transformação interior. E Romanos 12, 2 fala assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ou seja, tem uma versão que diz: nós precisamos ser transformados, a nossa mente precisa ser transformada, ou a nossa mente precisa ser renovada, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Porque a vontade de Deus ela é boa, mas às vezes a nossa mentalidade não foi transformada e nós não conseguimos enxergar isso.
Por isso que para viver essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mentalidade transformada. Amém? E olhando o ministério de Jesus, e aqui nos primeiros capítulos do livro de Mateus, que nos fala sobre o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, então ele começa a sua jornada. E Jesus começa a sua jornada não somente curando os enfermos, mas a palavra nos diz que ele começa a sua jornada aqui, no versículo 23 do capítulo 4, não precisa abrir. Ele viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Então o ministério de Jesus era um ministério de ensino. Ele estava ensinando nas sinagogas. Ele estava anunciando as boas novas do reino. Aí começou a Jesus School, a escola de Jesus. E é nessa escola que nós vamos nos assentar nessa manhã, amém? Porque as coisas não acontecem num passe de mágica. Jesus não é a fada madrinha, nem o gênio da lâmpada. Não é num plim. Mas é através do ensino e através da palavra. E foi isso que Jesus fez. Ele ensinou. Pois é através do ensino da palavra que a nossa mente é transformada. Que a nossa forma de pensar, enxergar, a nossa visão de mundo, ela é transformada. Por isso que nós precisamos ler e ter intimidade com a palavra do Senhor. E Jesus fez isso. E o capítulo 5 de Mateus, ele vai falar sobre o Sermão do Monte, sobre vários ensinamentos que Jesus trouxe. Porque não era simplesmente ser curado, ser salvo, mas era sobre um modo de viver. Uma nova maneira de viver e de enxergar as coisas, de enxergar o mundo. Então Jesus, ele parou todo mundo. Teve um momento que a multidão se ajuntou na volta dele e ele disse, bom, vai ser hoje. Hoje é o seminário. Seminário Jesus School. Jesus, a versão mestre dele, ensinando ali o povo. E é muito precioso, amém? Quero que você abra, deixa aberto aí a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Então Jesus, ele veio para nos salvar e trazer uma mudança no nosso modo de viver e pensar. Um novo estilo de vida. A new lifestyle in English. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Lifestyle. Bota lá no Instagram uma foto bem bonita, ou na academia, ou fazendo uma dieta. E coloca lifestyle, estilo de vida. Então Jesus, ele veio para nos trazer um novo estilo de vida. Uma nova visão de mundo, sem paradigmas ou religiosidade. E essa mudança abrange o modo como enxergamos a nós mesmos, o outro e a Deus. Nos primeiros capítulos de Mateus, ele nos ensina o que ele espera de nós. Como devemos nos posicionar a partir do novo nascimento, ou seja, como nós devemos viver a partir de então. Precisamos ter a nossa mentalidade transformada para viver a plenitude da vontade de Deus em nós. Então Jesus, ele chegou para fazer isso, para quebrar com os paradigmas, para quebrar com a religiosidade e para mudar totalmente a nossa maneira de enxergar a nós mesmos, o outro, e para mudar o nosso relacionamento com Deus. Ele veio para trazer um novo, totalmente novo. E para as pessoas daquela época foi muito difícil viver um novo. E muitos até hoje não conseguiram acompanhar. Existem ainda muitos judeus que não se converteram ao cristianismo. Porque não é fácil viver um novo. Não é fácil abandonar as velhas práticas, o velho modo de pensar, os velhos conceitos que muitas vezes estão estruturados e enrijecidos na nossa mente e não nos deixam ser transformados e abertos para aquilo que o Senhor quer fazer. E ele começa aqui já no Sermão do Monte, quando ele viu que as multidões se juntavam, então ele colocou todo mundo ali, se sentou para ensinar. Ele já começa quebrando com toda a nossa ideia, ou a ideia do povo da época, do que era felicidade, o que era ter sucesso. O que é ter sucesso? O que é ter felicidade?
Então Jesus estava dizendo assim, ei, esqueça o que vocês estão buscando, agora no reino é diferente. Vocês querem viver alegre, vocês querem ser felizes, mas feliz é os que choram, porque vão ser consolados. Felizes são os mansos, os humildes, porque herdarão a terra. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Então Jesus ele já vem trazendo um novo conceito de felicidade, que é uma felicidade diferente da felicidade que o mundo prega. É o bem-estar diferente do bem-estar que o mundo prega. Então ele já começou já quebrando com toda a ideia do que o povo esperava, ou talvez do ideal que o povo colocasse nele. Que foi o ideal que Judas colocou, que ele seria um rei terreno e que ele iria estruturar e estabelecer um reinado terreno, natural, mas o reino do Senhor é um reino espiritual, é um reino celestial, amém? E é nessa perspectiva da eternidade que nós vamos falar nessa manhã. Primeira coisa, mudando a visão de si mesmo. É muito importante eu entender quem eu sou no reino e como eu me vejo. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E isso é muito forte e profundo. Como você se vê? Quero que você reflita. Como você se vê? Como você se enxerga? Se hoje eu te convidasse para vir aqui e você pudesse falar de si mesmo, qual seria o relato? Que relato você falaria de você, sincero? Não para aparecer diante dos outros. Porque como nós nos enxergamos é como nós vamos agir. Por isso que a palavra fala tanto em identidade. Porque nós precisamos entender que nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros com Cristo. A Bíblia fala muito sobre a identidade do cristão. Para que isso seja algo bem firmado, que a gente possa andar baseado nessa identidade, sabendo quem eu sou. E isso faz toda a diferença. Porque como diz aqui, como eu imagino, assim é. Então se eu imagino que eu sou forte, forte serei. Se eu imagino que eu sou fraco, fraco serei. Mas eu queria fazer a leitura de um texto que nos traz algo muito precioso, que está em Mateus 5:13, que diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É impossível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Nesse texto, Jesus está nos dizendo que podemos e devemos mudar o mundo ao nosso redor. Que somos a esperança na terra, o meio ao qual Deus usa para se revelar aos homens. Somos aqueles que não deixam a terra apodrecer e trazem à vida o tempero certo para se viver com alegria e equilíbrio. Por que Jesus falou isso para eles? Nesse momento, nesse primeiro ensinamento. Porque Jesus queria reforçar o poder e a autoridade que estaria sobre eles. E quem eles seriam diante da sociedade. Sal e luz. O sal é o que não deixa a carne apodrecer. O sal é usado para manter os alimentos. E antigamente, para a conservação da carne, o único ingrediente usado era o sal. Por isso que nós temos o charque. Porque era a única forma de conservar. Então nós que estamos aqui, que somos chamados segundo o seu propósito, somos aqueles responsáveis por preservar o ambiente que nós estamos. Eu não estou falando sobre biologia.
Mas para que o mundo que jaz no maligno não se torne um lugar insustentável de se viver. Nós somos a luz, aqueles que detêm o conhecimento da palavra. Então Jesus está dizendo: ei, eu não vou estar mais aqui. E vocês são os responsáveis por iluminar a terra. Vocês são os responsáveis por não deixar o mundo apodrecer. Vocês que vão fazer a diferença. Vocês são responsáveis por isso. Porque o que Jesus estava fazendo? Ele estava levantando discípulos. Ele estava levantando pessoas que iriam propagar o Evangelho. Só que se nós não sabemos quem nós somos e o nosso papel, nós não vamos ser eficazes no propósito que Deus tem. Por isso é importante que você saiba disso. Porque isso aqui está falando sobre a sua casa. A sua casa é luz. A sua casa é sal. A sua casa tem uma responsabilidade nessa cidade, nessa sociedade, na sua família. É sobre você que está falando. Sobre o seu papel, sobre o seu compromisso. Outra coisa que esse texto nos traz está em Mateus 5:33. E aqui nos fala que nós devemos ser homens e mulheres de palavra e que cumprem o que prometeram. Mateus 5:33 diz: vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados, não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizer o Senhor. Quando disserem sim, versículo 37, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. E hoje nós estamos vivendo a geração mais descompromissada da face da terra. A geração que menos tem aliança. A geração que menos cumpre o que falou. A geração mais sem palavra que existe. E seguindo esse texto aqui, a palavra que vem a seguir é sobre o divórcio, do nosso compromisso com o nosso cônjuge. Então, Deus está falando que Ele é um Deus de aliança, que Ele é um Deus que não separa, que Ele odeia o divórcio. Só que tem muitas pessoas que estão dizendo sim para Jesus, estão entrando num relacionamento com Jesus, dizem sim para Jesus: eu vou contigo até o fim. Eu estou junto, eu estou contigo até o fim, eu vou servir ao Senhor. Então tem muita gente que está dizendo sim para Jesus, sim, eu vou servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor até o final dos meus dias. Tem muitas pessoas que estão fazendo voto. Eu vou entregar meu dízimo, eu vou agir assim, eu vou vir todo domingo no culto. Porém, a sua palavra é como uma folha levada pelo vento. Qualquer circunstância faz com que mude de ideia e volte atrás na sua palavra. E o que Jesus está nos dizendo aqui? Que aquilo que nós falamos, que o nosso sim seja sim. E que o nosso não seja não. Somente assim a nossa luz vai brilhar diante dos homens. Somente assim nós vamos mostrar a quem realmente nós servimos. Mateus 5:18. Outro compromisso que nós devemos ter. O compromisso com a verdade da palavra. Mateus 5:18, eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas essas coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Então o nosso compromisso com a palavra de Deus, com a verdade, de falar o que realmente está escrito. E hoje nós já vemos muitos trechos da Bíblia serem tirados. Nós já temos uma nova Bíblia escrita.
sem os trechos polêmicos, sem os trechos que ferem ou ofendem outros que têm outros pensamentos. Mas o nosso compromisso é com a verdade. E a palavra diz que nos últimos tempos se levantariam falsos mestres que falariam, que nos ensinariam aquilo que a gente quer ouvir. E hoje muitas vezes as pessoas procuram uma igreja que é de acordo com aquilo que elas pensam. Eu vou nessa igreja porque aqui está cômodo, eu concordo. Mas nós temos que concordar com a palavra. Quando você for procurar uma igreja, a primeira coisa que você deve identificar é se essa igreja ela é uma igreja bíblica, que conduz na palavra, que ensina a palavra, que ensina a verdade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e não buscar um evangelho cômodo. Muitas vezes nós vamos procurando no YouTube até que a gente encontra alguém que fala o que a gente gostaria de ouvir. Mas muitas vezes que não é o que a gente precisa ouvir. E a palavra, ela é como uma faca de dois gumes. Ela entra, ela penetra e ela vai fundo no nosso coração. E ela vai discernindo todos os maus caminhos. O Espírito Santo, ele nos esquadrinha, ele nos mostra para que a gente seja livre, limpo e curado. E muitas vezes dói. Muitas vezes esse processo dói. O processo da verdade. Muitas vezes a gente não vai ser aceito por falar a verdade ou por pregar um evangelho da verdade. Mas esse é um compromisso que o Senhor colocou diante de nós ou sobre nós. Esse é um dos modos de viver do cristão. Compromisso com a verdade. Compromisso com a palavra. Seja seu sim, sim. Seja seu não, não. Quando se fala num novo estilo de vida, muitas vezes a gente espera, é algo novo. É algo novo, é uma novidade, algo que é uma revelação que nunca ninguém falou. Mas não, Jesus ele quer nos levar para a essência. E Ele quer colocar as coisas em ordem. Para que a nossa vida seja encontrada como um obreiro aprovado, como diz a palavra. Como alguém que leva o evangelho a sério. Como alguém que tem um compromisso e sabe do compromisso que fez diante de Deus. Gente, o que eu falo é sério. Tem gente que se batiza e não vem mais à igreja. Não vem, tem gente que congrega num domingo, vem aqui, congrega, diz eu vou fazer parte e nunca mais aparece. Gente, isso é real. Porque as pessoas não têm mais um compromisso com o que falam. E voltam atrás e retrocedem. Mas o Senhor nos chama a ser posicionados, a entender que nós somos sal, nós somos luz. Nós temos um compromisso com a palavra. E eu sei o que eu digo, eu sei para onde vou. Eu não sou um influenciável. Mas eu sou alguém que é convicto do que Deus me chamou, da onde eu vim e para onde eu estou indo. É isso que o Senhor está querendo te dizer. Amém? Amém? E tem algo que é frisado também nesse capítulo, no próximo eu acho o capítulo 6, de Mateus, algo muito importante, porque o Senhor ele nos fala como nós devemos agir, como nós devemos ser, pessoas posicionadas, compromissadas, que entendem o seu papel e o seu compromisso diante da sociedade, mas o Senhor também nos fala como nós não devemos ser. E ele frisa algo muito importante. No capítulo 6 de Mateus. Ele fala um termo que ele é usado 3 vezes ao longo do capítulo 6 de Mateus. Como advertência de que não podemos reproduzir esse comportamento.
Então, o que fala em Mateus, no capítulo 6? Ele nos fala sobre a hipocrisia. Que nós não devemos ser hipócritas. Ou seja, nós não devemos aparentar ser alguém que nós não somos. Deus não tolera falsidade. Deus não tolera pirataria. Ou você é um crente ou é um cristão de verdade, o Senhor não vai tolerar a sua vida. Quem é o hipócrita? O hipócrita são pessoas que fingem ter virtudes, crenças ou sentimentos que não possuem, agindo com falsidade e dissimulação para obter vantagens ou reconhecimento. O termo deriva do grego ator, descrevendo quem usa uma máscara social, escondendo sua verdadeira intenção e enganando os outros. Nos nossos dias atuais, nós temos outro nome para designar os hipócritas. Uma imitação barata do cristianismo, que hoje nós podemos chamar e que todos devem conhecer, pessoas... Vocês são muito inteligentes. Sabor crente. Esse é o hipócrita da nossa época, só mudou o nome. Um nome mais estiloso, mais moderno. Então o Senhor nos alerta 3 vezes. E as 3 vezes que Ele nos alerta a não sermos como os hipócritas, ou falsos, ou aparentar algo que nós não somos, é quando nós oramos, quando nós jejuamos e quando nós auxiliamos os necessitados. Então, muitas pessoas elas aparentam ter uma vida com Deus que não tem. Os hipócritas na época eram aqueles que oravam nas sinagogas, eram os mestres da lei, eram os sacerdotes, eram pessoas que fingiam ser algo que não era. Então, na frente dos outros eles aparentavam uma santidade. Eles oravam alto. Quando eles ajudavam as pessoas, eles faziam selfie no Instagram. Botavam aqui, estou aqui direto de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, estou aqui ajudando uma viúva. Porque eles queriam mostrar, eles necessitavam do aplauso dos homens, eles necessitavam da aprovação dos outros, eles queriam tirar benefícios disso. Só que, no fundo, eles não eram quem eles falavam ser. E Jesus enfatiza várias vezes que nós não devemos agir dessa forma, ser como os hipócritas. O Senhor está dizendo que nós sejamos verdadeiros, genuínos. Nós não precisamos enganar ninguém, o Senhor conhece o nosso coração. E o que nos faz um cristão não é vir todo domingo na igreja. Não é. O que nos faz um cristão é a nossa vida com Deus, é o nosso relacionamento, é o nosso modo de viver, é o nosso lifestyle. É a nossa forma de pensar. É isso que nos faz um cristão. Muitas pessoas vêm todos os domingos no culto, mas não transformam a sua mente, a sua mentalidade. Ela pode ser um crente, mas um cristão não. Porque para ser um cristão requer ser genuíno, requer ser verdadeiro, requer ser sem máscaras. Não viver de aparências, não mostrar uma realidade que não é a nossa. Não fingir ser bonzinho. E quando na verdade, na nossa casa, a gente é o mauzão. Isso é uma vida de aparência. E hoje a sociedade aprendeu a viver dessa forma. Porque a gente olha no Instagram e é tudo lindo, maravilhoso. Ninguém bota a derrota. Tem gente que bota. Tem gente que bota as derrotas, vamos ser sinceros. Tem gente que bota as derrotas. Mas a maioria das pessoas mostra o retrato bonito da família, aquele da parede, sabe?
Tá todo mundo arrumadinho, todo mundo tomou banho. Os filhos estão prometidos de pau se não sentar na foto com modos. E aí tu olha aquelas crianças impecável. É isso que a gente mostra. A gente não mostra o filho fazendo birra, escabelado, ranhento de manhã, quando acorda, cheio de ramela. Ninguém mostra a foto do filho. Olha que lindo, cheio de ramela, tá gripado hoje com ranho verde no nariz. Vida real. Então o mundo é habituado a viver de aparência. Mas o Senhor quer que nós venhamos a ter uma vida genuína diante dEle. Eu sou o que sou aqui, no meu trabalho, aonde eu for, eu sou a mesma pessoa. Eu sou cristão, não sou cristão só no domingo. Eu sou sal, eu sou luz aonde eu estiver. Amém? Então Deus alinhou a forma como a gente se enxerga e como a gente deve ser. A visão que eu tenho de mim. Sou uma pessoa verdadeira? Sou uma pessoa compromissada com a verdade? Sou uma pessoa compromissada com a palavra? Eu sou uma pessoa que eu sou sal, que eu sou luz? Eu me enxergo dessa forma? Como eu me enxergo? E Jesus também, na continuidade aqui, em Mateus 5, 6, até o capítulo 7, Jesus ele também nos ensina e ele vem trazer uma nova visão, uma mudança na nossa relação com o outro, com o próximo. E ele usa um termo, que é um termo que ele se repete 6 vezes no capítulo 5 de Mateus. Que é, vocês ouviram o que foi dito? Ou seja, foi dessa forma que vocês aprenderam. Então, ele nos apresenta uma nova forma de enxergar a situação. E quando ele fala, foi dessa forma que vocês aprenderam, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando da antiga lei, da lei de Moisés. E como as coisas eram no Velho Testamento, antes de Jesus. Como essas relações se davam. Então, Jesus está reeditando, ressignificando alguns conceitos para o povo, que a gente não deve mais enxergar e pensar dessa forma. Esquece. Lembra o que vocês aprenderam lá com o sacerdote? Lembra? Esquece, agora é diferente. A partir de agora vai ser diferente. Nós vamos resolver as coisas de forma diferente. Nós vamos nos posicionar de forma diferente. Não cabe mais a atitude do odre velho. Agora é a atitude do odre novo. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está reeditando conceitos. Então, esse termo, vocês ouviram o que foi dito? Ele aparece 6 vezes no capítulo 5, tratando sobre os seguintes temas: ira, adultério, divórcio, juramentos e votos, como nós vimos, vingança e amor pelos inimigos. Eu quero que você leia comigo, eu vou ir pulando alguns trechos, mas você pode abrir no capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21. Que nos fala: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Ponto. Foi isso que a gente aprendeu, que a gente não pode matar. Mas aí, Jesus nos ensina um novo estilo de viver. Agora, não somente tu não vai matar, tu vai ir além, que agora tu vai amar. E aí o versículo 22 diz: eu porém lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. O que Jesus está nos falando? De uma prioridade. E de uma nova forma de consertar os nossos relacionamentos. Uma nova forma de se relacionar com o outro.
O que é a prioridade para Jesus? Então, antes de tu vir aqui oferecer a tua oferta, antes de tu vir me adorar, antes de tu vir fazer qualquer coisa, mais importante para mim, mais importante para mim do que o que tu faça na minha casa, de qualquer coisa que tu venha me fazer, de qualquer oferta que tu venha dar no gasofilácio, antes de tu vir tocar aqui, antes de tu vir limpar a igreja, antes de qualquer coisa que tu possa fazer, o que importa para mim é que tu te dê bem com teu irmão, é que tu saiba te relacionar com o teu próximo, antes de qualquer coisa. E aqui nos fala sobre a maledicência, porque no Velho Testamento, se tu matasse, tu ia a julgamento. No Novo Testamento, na época da graça, que todo mundo diz que é mais fácil, Jesus deu uma complicadinha. Se tu amaldiçoar o teu irmão, tu está sujeito a julgamento. Se tu menosprezar, se tu desprezar, se tu tratar ele como louco, tu está sujeito a julgamento. E não é um julgamento terreno, é um julgamento celestial. Por quê? Porque a pessoa que está do teu lado, ela foi feita em imagem e semelhança do Senhor. E ela deve ser tratada como tal. Essa é a perspectiva bíblica, que nós devemos tratar o outro. Tinha um louvor bem antigo que não era nem da minha época, era da época do meu avô e da minha avó. Esse eu acho que ninguém conhece, mas eu vou cantar. Que dizia assim: tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus. Conhece? Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo. Você é meu irmão. Vocês conhecem, né? Mais importante do que servir o Senhor ou de qualquer coisa que a gente possa fazer é ter paz com a pessoa que está do teu lado, é tratar ela em amor. Gente, é inadmissível que nós como irmãos tenhamos picuinhas um com o outro. Inadmissível que a gente não olhe no olho um do outro. Inadmissível que nós tenhamos contendas entre nós. Inadmissível que nós tenhamos maledicência, fofoca. Inadmissível. Nós estamos todos indo a julgamento. E isso é sério. Então o nosso irmão importa. A pessoa que está do nosso lado importa. Ela é corpo com a gente. Deus nos fala no capítulo, no versículo 27, Ele vai falar sobre adultério, que é como a forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge. Então Ele começa falando: vocês ouviram o que foi dito? Não cometam adultério. Velho Testamento, ok. A gente não podia cometer o ato de adultério. Porém, eu lhe digo uma coisa: quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no coração. Porque além do ato, o Senhor olha os nossos corações. E muitas vezes nós já concebemos o pecado na nossa mente. Isso eu falo em pecado geral, mas o nosso coração é mau. O nosso coração é corrupto. E aqui diz assim: se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Jesus nos mostra aqui o quão radical devemos ser com aquilo que nos conduz à morte. Radical. Se essa situação está me conduzindo à morte, eu vou cortar.
Se o que eu estou assistindo está me conduzindo à morte, eu não vou assistir mais. Se o lugar que eu estou indo está me conduzindo à morte, eu não vou ir mais. Se esse relacionamento está me conduzindo à morte, eu não vou me relacionar mais. Se essa mensagem do WhatsApp está me conduzindo à morte, eu não vou falar mais. Se essa curtida no Instagram está me conduzindo à morte, eu não vou mais curtir. Eu vou cortar. É isso que Jesus está dizendo. Que nós precisamos ser radical. Porque o pecado é como um câncer. E nós temos os médicos aqui. Fiquei sabendo que tem mais outro médico por aí. Glória a Deus pelos médicos. Mas eles, melhor do que eu, vão saber dizer. Quando há um diagnóstico do câncer, o câncer ele precisa ser removido a metade? Um pedacinho? Não, gente. O câncer, ele precisa ser removido por inteiro. Por inteiro. E o maior cuidado dos médicos é não ficar nenhuma célula, não é? Não pode ficar nenhuma célula. Porque se ficar algo, esse câncer vai voltar a crescer, vai voltar a se reproduzir. E pode dar uma metástase, que é quando ele se espalha por todo o corpo e levar à morte. Então nós precisamos ser radical. Jesus nos ensina um estilo de vida radical. Porque o reino não é brincadeira. As nossas vidas a nossa vida não é um brinquedo, a nossa família não é um brinquedo. E muitas vezes uma curtida pode destruir a tua casa. Uma conversa no WhatsApp pode destruir a tua casa, pode destruir a tua família. Também nos fala sobre vingança. Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. É um novo nível. É morrer para a nossa razão. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. É morrer para a nossa razão. Muitas vezes nós vamos perder para ganhar. Porque deter a razão é orgulho. E a gente não precisa. A gente não precisa ficar com a razão. Muitas vezes a gente fica com a razão e perde um amigo. Muitas vezes a gente fica com a razão e perde o cônjuge. Muitas vezes a razão é o que menos importa. E aqui está dizendo, se alguém te forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Isso significa o quê? Se alguém está te pedindo, faz além. Faz mais do que estão te pedindo. Isso é bondade. É generosidade. Isso é a essência do Senhor. Porque o Senhor é bom. Amor aos inimigos. Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Barbada. Era assim no Velho Testamento. Inimigo, mata. Eram os únicos que podiam matar os inimigos. Eu, porém, lhe digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons. E faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Algo simples. Até os gentios fazem isso. Se vocês cumprimentam só com quem vocês gostam, só quem vocês têm afinidade, qualquer pessoa faz isso. E às vezes tem gente no mundo que faz melhor que o crente. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Jesus, Ele quer nos levar para um nível mais alto.
E Jesus ele nos apresenta também uma regra de ouro. No versículo 12 do capítulo 7. Você pode abrir? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e aos profetas. Olha para a pessoa que está do teu lado. Bem na bolinha do olho dela. Diga para ela, eu estou aqui. Do teu lado. Para caminhar contigo. Eu não vou virar as costas para ti. Se tu me pedir para caminhar uma milha contigo, eu vou caminhar 2. Esse é o momento que você vai chamar essa pessoa para academia. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Essa é a essência do Evangelho. Nisso, e olha o que diz aqui, ó, essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Então, se fosse tudo ser resumido a lei e os profetas, seria resumido numa só coisa: faça aos outros o que você gostaria que fizesse para ti. Então Deus quer mudar a maneira como nós vemos o outro e nos relacionamos com o nosso próximo. Jesus ele está nos levando para um novo nível. Pois na medida que usamos com o nosso, a medida que usamos com o nosso próximo, será a mesma medida usada com as nossas vidas. Que medida nós estamos usando com o nosso próximo? Seremos julgados pelo modo como julgamos o próximo. Se não perdoamos os pecados. Eu escrevi errado aqui, depois vocês corrijam os líderes na hora de passar. Se não perdoamos os pecados que as pessoas que nos ofendem, também não seremos perdoados. Quem está com perdão retido precisa liberar. Senão você não vai ser perdoado. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Essa medida foi isso que Jesus estabeleceu. Então, Jesus, nesses 3 capítulos, como a gente falou, muda a nossa forma de enxergar a nós mesmos, nos reposiciona ou nos posiciona, muda a nossa forma de enxergar o outro e de se relacionar com o outro, porque não é só sobre mim, nunca será só sobre mim, primeiro que é sobre ele. Depois não é sobre mim, sobre o outro, é sobre o próximo, essa essência do Evangelho. Mas ele também muda a forma como nós nos relacionamos com Deus. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um pouquinho antes, no versículo 19, diz: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Poxa, pastora, mas como assim? Por que muda o nosso relacionamento com Deus? Porque a nossa construção revela aonde está o nosso coração. Se estamos presos na terra, ou se os nossos olhos estão firmados naquilo que é eterno. E isso está diretamente relacionado com o fato de estarmos fazendo a vontade dele ou não.
Para quem estamos trabalhando? Para a terra ou para o céu? Como estamos cumprindo a vontade do Senhor? Ou estamos cumprindo a vontade do Senhor? Somos construtores do reino. Não é sobre ser pobre ou rico, mas sim como eu me relaciono com esses recursos, sobre a influência que eles exercem sobre mim, sobre prioridades e consciência da eternidade da nossa breve passagem por aqui. É sobre isso. É sobre como eu me relaciono com o que Deus tem colocado na minha mão. É sobre qual é a minha prioridade nessa terra, sobre o que eu estou construindo. Eu sou um embaixador do reino. Eu estou a serviço de Deus aqui. Eu estou construindo para Ele. Ou estou construindo para a terra algo temporário? E Mateus 6,31 diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus está mudando a nossa visão de Deus, porque os versículos que antecedem aqui está nos falando que Deus cuida até mesmo dos pardais. Deus veste os lírios do campo. E que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o nosso futuro. Porque o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Antes, Deus estabelece uma prioridade, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E é isso que muda o nosso relacionamento com Deus. Porque nós buscamos Ele e o reino dEle em primeiro lugar. Então nós aprendemos a descansar no Senhor. Porque nós sabemos que todas as coisas que nós precisamos vão ser acrescentadas. Então eu não preciso me preocupar com amanhã. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou vestir. Eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer. Eu não preciso me ansiar com isso. Porque o Senhor vai me dar a porção diária que eu preciso. E isso é viver por fé. E isso é entender que eu tenho um Pai que cuida de mim em todas as coisas. E isso é entender que eu posso descansar. E que eu posso viver a boa, agradável, a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. A nossa maior preocupação e essa é a chave da mudança do relacionamento que Jesus quis trazer para o povo. Que a minha maior preocupação, antes de qualquer coisa que eu venha fazer, é se eu estou fazendo a vontade de Deus ou não. Porque somente quando nós fazemos a vontade de Deus. Ele encerra falando aqui sobre os verdadeiros discípulos. E o que Jesus estava formando ali? Verdadeiros discípulos. E ele fala assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? E não realizamos muitos milagres em Teu nome? Nossa, essas pessoas serviram tanto a Jesus. Não é verdade? Elas fizeram tanta coisa. E aqui nós não estamos falando nem sobre construir tesouros na terra. Porque essas pessoas aqui, elas estavam construindo tesouros no céu. Estavam profetizando, estavam expulsando demônios, estavam fazendo milagres. Jesus vai responder: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Por quê?
Apenas aqueles que de fato fazem a vontade do Pai é que entrarão no reino dos céus. Jesus encerra trazendo 4 realidades muito importantes. É dessa forma que ele encerra esse sermão. Primeiro, a porta é estreita, o caminho é difícil e poucos o encontram. Segundo, toda árvore que não dá frutos é cortada e lançada no fogo. Terceiro, somente os que fazem a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus. Esses serão os verdadeiros discípulos. E quarto, precisamos avaliar sobre qual fundamento estamos construindo. Caso contrário, iremos perecer. A palavra diz: quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. O Senhor nos chama para viver um evangelho genuíno. O Senhor nos chama para viver algo novo. E muitas vezes o novo é voltar à essência. Talvez muitos estejam procurando um evangelho que seja de acordo com a realidade da sua vida hoje. Eu vou procurar um evangelho que cabe no meu bolso, que eu consiga carregar. Eu vou procurar um evangelho que se adapte à minha realidade, que seja confortável para mim. Não é assim? Mas Jesus, ele não te chama para ser confortável. Ele te chama para fazer a diferença. Ele te chama para mudar a realidade da tua casa. E ele está colocando a casa em ordem. Porque Ele vai fazer algo novo. Ele vai trazer um avivamento sobre nós. E hoje Deus falou muito comigo através desse louvor. Cadê a Cris?